Dor na frente do joelho. O que pode ser? Se você sente dor nessa região, na parte anterior, na parte da frente do joelho, preste bastante atenção nesse vídeo, que nós explicaremos em detalhes o que significa essa dor nessa região do joelho. Então, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a dor na parte da frente da região do joelho. Então, o que seria essa dor? Quais são as principais causas desse tipo de dor? Então, nessa região do joelho, existe o osso da patela, que é esse ossinho que a gente está vendo aqui. Tá? Ele fica na frente da articulação do joelho. Ele é o maior osso sesamoide do corpo. O que isso significa? É um osso que fica dentro de um tendão, de uma estrutura tendinosa. Tá? A função desse osso é potencializar a força do músculo do quadríceps. Quando a gente dobra o nosso joelho, para a gente esticar a nossa perna, o músculo do quadríceps tem que contrair e puxar o osso da canela aqui, que é o osso da tíbia. Tá? Então, para esse músculo não ter que fazer tanta força, existe essa polia, a patela funciona como um potencializador dessa força, e só que ao mesmo tempo, quando existe essa pressão no músculo aqui, a patela faz uma força contra o osso do fêmur e desliza aqui o osso do fêmur contra o osso da patela. Nessas duas regiões, tanto no fêmur quanto a patela, nós temos uma área de cartilagem, tá? Que cobre as duas superfícies desses dois ossos. E a cartilagem ela tem a sua função de deslizar duas estruturas com o menor atrito possível. Então, para vocês terem uma ideia, não existe nenhum tecido no universo que tenha o coeficiente de atrito menor do que cartilagem versus cartilagem. Um cartilagem versus cartilagem tem um mínimo atrito. É um tecido muito liso. Tá? E isso faz com que a gente consiga fazer diversos movimentos de flexão e extensão durante toda a nossa vida. No entanto, se acontece alguma lesão ou algum desequilíbrio aqui nessa região da articulação do joelho, podem começar lesões nessa área da cartilagem. Pode iniciar com um amolecimento, uma pequena erosão e até lesões maiores. E quando isso começa a acontecer, geralmente começam estalos, que são frequentes, o barulho de areia. Tá? Esses pequenos estalos ou pequeno barulho de areia, eles indicam um início de um desgaste dessa cartilagem. E isso pode estar acontecendo pelo próprio biotipo do corpo. Tá? Geralmente mulheres têm uma tendência a ter isso acontecer de uma forma mais comum, mas a gente encontra em grande porcentagem dos homens também, nas mulheres um pouco mais. E algumas alterações anatômicas, alguns distúrbios musculares, como fraquezas na região do quadril, como falta de alongamento das estruturas posteriores da coxa e também fraqueza do músculo do quadríceps, que é esse músculo que fica na parte da frente da nossa coxa aqui, tá? Então, essa dor na região da frente do joelho pode significar isso, ou você está começando um processo de desgaste nessa articulação, ou você já tem um processo de desgaste. Se você tem essa sensação de barulho de areia, quando todo movimento que dobra e estica o joelho, faz um crec, muito provável, e tem dor nessa parte da frente isoladamente, tem uma chance grande de você ter esse tipo de problema. Outros indícios de que você tem esse problema são quando os seus sintomas aparecem nas seguintes situações que a gente vai falar. Se levantar da cadeira, ficar muito tempo sentado, subir e descer escadas, subir e ou descer escadas e agachar-se. Então, essas quatro situações são muito comuns e acontecem em quase todos os pacientes que têm uma degeneração, ou seja, um desgaste entre a cartilagem do fêmur e da patela. Se você tem, ou seja, esses estalos tipo areia, dor na frente do joelho, e essa dor aparece em mais de duas dessas situações que a gente citou, muito provavelmente você tem uma degeneração da articulação patelofemoral, que é comumente chamado de condromalácia. O termo mais correto seria a condropatia fêmuro-patelar. E então você tem que descobrir o que causou isso, quais são as principais
causas desse tipo de dor. Isso é motivo de um próximo vídeo que a gente vai fazer, assim como quais são as maneiras de tratar esse problema. A gente já vai só... Os motivos a gente já até citou alguns aqui, né, como os distúrbios musculares, fraqueza muscular, falta de alongamento, o próprio biotipo feminino. Então existem alguns pacientes que a gente tem que fazer diversos ajustes, tanto de alongamento quanto de fortalecimento, alguns grupos musculares específicos para fortalecer, alguns exercícios específicos para determinadas regiões que essa lesão está e como tratar também. Então a gente vai falar brevemente aqui sobre isso tudo, mas são motivos de novos vídeos, vocês fiquem atentos aos novos vídeos que a gente vai falar profundamente sobre isso. Então aqui, para a gente tratar isso, basicamente a gente fortalece esses grupos mais específicos e também realizamos alongamentos bastante selecionados e específicos também para determinada região que isso aconteceu, que essa dor, que essa lesão está localizada, tá? Outras medicações que a gente costuma usar são os anti-inflamatórios para a gente melhorar a crise, sprays locais de anti-inflamatório, assim como gels, que tem anti-inflamatório de uso de ação tópica, mas é também possível a gente utilizar analgésicos dessa mesma forma, como adesivos analgésicos, e medicações condroprotetoras que a gente chama, né? Existem entre elas fitoterápicos, como a cúrcuma longa, que é comumente utilizada. A gente tem a Boswellia serratia também, que é outra medicação bastante interessante, assim como os tipos de colágeno. Os colágenos tipo 2, não desnaturados, atuam de uma forma bastante interessante, diminuindo a inflamação articular que esse processo inicial de degeneração gera. Esse desgaste da cartilagem, ele ativa células inflamatórias no nosso organismo. E isso faz com que a gente inicie um processo de degeneração que muitas das vezes é crônico, tá? E o que acontece é que esses remédios ajudam a tentar neutralizar isso. Outras opções são as infiltrações, são injeções de agulha, como a gente entra com a agulhinha dentro do joelho, com anestésico, tem muito pouco doloroso, a gente joga lá dentro o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico lubrifica a articulação, diminui a inflamação, melhora a dor e ajuda o paciente a conseguir fazer exercícios, aumentar a musculatura, aumentar a massa muscular e ter menos dor nesse paciente, tá? Quando a gente fortalece o músculo do quadríceps, esse músculo ele não está desenhado aqui, a gente só tem o tendão dele, mas é um músculo enorme que fica na parte da frente da coxa, são 4 ventres musculares, e esse músculo, ele quando está fortalecido, a patela fica afastada aqui do fêmur, e quando a gente dobra e estica o joelho, existe uma pressão menor entre esses dois ossos. Consequentemente, a gente consegue ter uma melhora da pressão e melhora da dor também. Tá certo, pessoal? Então, esse vídeo foi sobre dor anterior no joelho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixem um like. Escreva aqui nos comentários se você tem essa dor, o que já fez para tratar, o que não fez, que fase do tratamento que você está. Se precisar de alguma ajuda, a gente está à disposição de vocês. Vamos deixar aqui os contatos abaixo também, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.